Oi, gente! Vamos falar sobre um fenômeno que, olha, muitas de nós conhecemos de perto. Aquele impulso de beliscar alguma coisinha, muitas vezes sem nem perceber, no piloto automático. Mas calma, a ideia aqui não é pra gente se sentir culpada ou falar de falta de disciplina, tá? Muito pelo contrário. É pra gente entender a ciência por trás disso e, assim, encontrar estratégias que realmente funcionam. Vamos mergulhar nesse universo da beliscadora automática. Então, o que define a beliscadora automática? A grande virada de chave está aqui. Não se trata de fome de verdade, aquela que ronca o estômago. É sobre o nosso cérebro, que está buscando uma coisa bem específica: alívio. Um alívio rápido. É uma busca por conforto, sabe? Uma pausa no meio do caos, uma recompensa para acalmar alguma coisa que está incomodando por dentro. E esse comportamento tem nome e sobrenome. É o tal do piloto automático neural. É exatamente isso que a gente vê aqui. Um estado em que o cérebro simplesmente faz uma coisa, tipo pegar um chocolate, sem que a gente precise pensar sobre isso. É uma resposta automática, já treinada, a algum gatilho, que pode ser um sentimento ou até mesmo algo que a gente viu ali no ambiente. Ok, mas o que aperta o play nesse piloto automático? Quais são esses gatilhos que disparam essa busca desesperada por alívio? É isso que a gente vai investigar agora, as raízes emocionais e mentais que dão início a tudo isso. E aqui estão os suspeitos de sempre. O impulso de beliscar vem com tudo quando a gente está cansada, ansiosa, se sentindo sobrecarregada, mas não é só isso, né? Ele também aparece no puro tédio, na irritação ou simplesmente quando o cérebro está gritando por uma dose rápida de dopamina, aquele neurotransmissor do prazer. No fundo, é uma tentativa de mudar como a gente está se sentindo. E agora, se preparem porque a frequência com que isso acontece pode assustar um pouco. A gente está falando de 10 a 20 vezes por dia. E o pior, muitas dessas vezes acontecem sem a gente nem notar. Isso acontece em grande parte porque o cérebro feminino tende a ter uma sensibilidade maior a esses sinais emocionais, o que acaba turbinando esses impulsos. E essa frase aqui, gente, isso aqui muda o jogo. Presta bem atenção, porque essa é a ideia central de toda a nossa conversa. O problema, de verdade, não é a comida. Não é culpa do chocolate, não é culpa do biscoito, o problema é o piloto automático que foi ligado. A comida, nesse cenário, é só a ferramenta que o cérebro aprendeu a usar para conseguir aquele alívio que ele tanto queria. Tá, mas por que esse piloto automático parece ser tão poderoso em tantas mulheres? A resposta, gente, está na nossa biologia. A ciência mostra que existem algumas vulnerabilidades biológicas que acabam amplificando esse impulso. Vamos entender agora as 3 principais forças por trás disso. A primeira força é essa aqui, a recompensa visual. É impressionante. Para o cérebro feminino, muitas vezes basta olhar para um doce para que a dopamina, o hormônio da recompensa, já comece a ser liberada. É um gatilho quase instantâneo. A gente vê, o desejo dispara e a ação de comer acontece. Tudo em questão de segundos. A segunda força, essa a gente conhece bem, é o nosso ciclo menstrual. Naqueles dias antes da menstruação, na famosa TPM, os níveis de serotonina e dopamina no corpo caem naturalmente. E qual o resultado? Nosso autocontrole diminui, fica muito mais difícil dizer não e a busca por uma recompensa rápida vai lá no teto. Então, não é falta de disciplina, é pura resposta hormonal. E a terceira força é a carga mental crônica. Pensa só: trabalho, casa, filhos, decisões, a gestão de 1000 coisas ao mesmo tempo, a nossa cabeça parece que não desliga nunca. E quanto mais pesada essa carga, mais o cérebro busca, de forma inconsciente, usar a comida para se autorregular. O belisco vira uma verdadeira válvula de escape. Tudo bem, já entendemos os gatilhos e as nossas vulnerabilidades. Mas como é que o cérebro pega tudo isso e transforma num hábito tão forte, tão difícil de quebrar? Agora a gente vai mergulhar na neurociência por trás desse ciclo vicioso. Olha que incrível como esse esquema mostra o ciclo do hábito. É um looping perfeito. Começa com gatilho, um estresse ou só de ver o doce. Isso leva à ação automática, o belisco. A ação gera a recompensa, aquela onda de dopamina. E por fim, vem o alívio, que dura bem pouco. Esse circuito todo roda em segundos e, a cada vez que ele se repete, essa estrada neural fica mais forte e mais automática. E essa imagem do trem, nossa, ela diz tudo. Não dá pra vencer um hábito desses só na base da força de vontade. É a mesma coisa que tentar parar um trem em movimento com as próprias mãos. Esse caminho no cérebro já foi reforçado milhares de vezes. A gente precisa de uma estratégia muito mais inteligente do que a força bruta. Então, se não é na marra, como é que a gente faz? E aqui vem a melhor parte. A notícia maravilhosa é que se esse é um padrão que o cérebro aprendeu, ele também pode ser revertido. Chegou a hora da gente ir para a parte prática, as ferramentas e estratégias para a gente finalmente retomar o controle desse piloto automático. E a gente vai reverter esse padrão com base em 3 pilares fundamentais. Primeiro, a substituição inteligente, dar ao cérebro o que ele está buscando, mas de um jeito mais saudável. Segundo, o ambiente estratégico, ajustar o que está ao nosso redor. Sabe aquela história, o que os olhos não veem, o cérebro não deseja? É por aí. E terceiro, a intervenção fisiológica, dar para o nosso corpo os nutrientes que ele realmente precisa para funcionar bem. E para aquele período super vulnerável da TPM, a gente pode montar um verdadeiro kit de primeiros socorros.
A estratégia é dar um suporte extra para o corpo, dobrar a atenção na proteína, caprichar na água, talvez suplementar com magnésio e ter sempre por perto aquelas opções inteligentes e gostosas. E o mais importante é repetir o mantra. Não é frescura, gente. É a nossa neurobiologia pedindo ajuda. E aqui a gente tem um resumo super prático. De um lado, o checklist do dia a dia, os nossos inegociáveis, um café da manhã proteico, beber bastante água, ter um lanche estratégico. Do outro lado, o checklist de emergência para TPM, com ações mais específicas, como reforçar a proteína, tomar um chazinho calmante e manejar os estimulantes. A grande lição aqui é que a consistência vence a intensidade, sempre. E para a gente fechar, eu quero deixar a mensagem que, para mim, é a mais importante de todas. A mulher que se identifica com tudo isso, ela não é fraca, não é desorganizada nem indisciplinada. Ela está simplesmente presa num looping cerebral, num padrão que é totalmente previsível. E a melhor parte de algo ser previsível é que ele também é tratável. Essa imagem final resume tudo. A gente sai do caos e entra na estratégia, porque quando a gente muda o ambiente, o gatilho perde a força. Quando a gente nutre o nosso corpo direito, o impulso se acalma. A mensagem final é de pura esperança e poder. Com a estratégia correta, é totalmente possível pegar o volante de volta. O controle sempre pode retornar,